Eu sou muito fã de cinema B bem feito. Se tem um cara que sabe fazer cinema B muito bem feito, é o Paul Verhoeven. Pra quem foi criança na década de 80, esse nome é bem familiar. O Paul Verhoeven, ele produziu algumas das maiores pérolas dos anos 80 que estão no imaginário coletivo de todo adulto velho que foi criança, adolescente ali na década de 80, 90. Se eu tivesse que elencar 3 dessas obras B do Paul Verhoeven que me marcaram muito, elas seriam Robocop de 87, Total Recall de 1990 e Starship Troopers de 1997. Curiosamente, o primeiro filme desse canal que eu analisei foi o Robocop de 87 e estou analisando agora o Total Recall. Ou seja, parece que eu vou analisar cronologicamente. Não foi intencional, mas é isso que vai acontecer, já que futuramente o próximo filme que eu vou fazer análise vai ser do Starship Troopers, que no Brasil chegou como Tropas Estelares. Bem, Total Recall, apesar de ter saído ali nos anos 90, em 1990, ele exala anos 80, né? Então ele é a síntese do que foi ali os anos 80. Para muito além de ser bastante superficial e dizer, nossa, Total Recall traz críticas sociais. Tem uma coisa que o povo faz muito bem, que é não moralizar personagens e coisas desse tipo. Embora você ainda tenha um pouquinho disso, afinal de contas, é necessário que haja ali uma ligação entre o espectador e o protagonista. A sátira e a violência gráfica, exagerada, quase cartunesca de Robocop estão aqui de volta. E o Paul Verhoeven consegue trabalhar isso de uma forma que só o Verhoeven consegue. Claro que tem alguns outros diretores que também conseguem produzir essa violência gráfica, satírica, quase cartunesca, como é o caso do Tarantino, mas porra, não vamos comparar Tarantino com o Verhoeven, né? Uma briga inacreditável agora eu comprei com o fanboy do Tarantino. Bem, o ponto é que Total Recall foi um filme que marcou a infância dessa molecada, como eu, que cresci na década de 80 e 90. Eu assisti esse filme praticamente toda semana, já que o SBT repetia ele na tela de sucesso quase toda semana, porque eu não tinha dinheiro, obviamente, para ir no cinema, porque eu fui uma criança pobre. Claro que eu ainda sou um adulto pobre, mas um adulto que consegue pagar o ingresso do cinema, pelo menos. Pagando meia, né? Bem, mas sem mais delongas, vamos analisar esse filme. Vamos ver como que o Paul consegue, através da desconstrução desse personagem, produzir ali uma trajetória de consciência de classe nesse personagem e produzir uma reflexão sobre a sociedade contemporânea. Afinal de contas, essas obras do Paul Verhoeven, elas são anacrônicas, né? Assim, a gente consegue produzir um paralelo com a realidade em qualquer época que a gente viver e também em qualquer época que o capitalismo tiver instaurado. Então, sem mais delongas, vamos para a vinheta. Total Recall, que chegou no Brasil como Vingador do Futuro, aliás, título completamente sem noção, nunca entendi porquê desse título, nada a ver. É, na verdade, uma adaptação de um conto do Philip K. Dick, conto esse chamado We Can Remember It for Your Wholesale. Algo como, vamos fazer aqui uma tradução livre, te vendemos memórias no atacado ou podemos nos lembrar de coisas para você. É isso aí. Fique com essas duas traduções completamente arbitrárias. O filme ele conta a história de Douglas Quaid, que é só um operário qualquer, com vida comum. Se um operário comum fosse, claro, um brutamonte de 100 quilos casados com a Sherry Stone, que para mim já seria razão mais que suficiente para sacar que tinha alguma coisa errada aí. Bem, acontece que o Quaid ele vem tendo sonhos com uma morena. Quem pode julgá-lo? E anda com uma sensação de que a sua vida é bem mais do que trabalhar e ser casado com a Sherry Stone. Bem, ele comenta com a esposa que está pensando em fazer uma dessas aplicações de memórias artificiais que são muito comuns no ano de 2048, quando o filme se passa. Elas são uma espécie de recurso para aquelas pessoas que gostariam de tirar férias, mas não têm condições de pagar por essas férias reais. Daí a pessoa vai lá e faz um implante para lembrar daquelas férias como se fosse algo que ela tivesse vivido. Tipo aquele seu amigo do Instagram que pega o salário de 6 meses e gasta todo em um resort e depois fica postando as fotos em pequenas gotinhas no Instagram durante 6 meses para compensar o tempo que ele passou juntando o dinheiro. Acontece que, ao ser contrariado pela esposa e pelo amigo, ele insiste e mesmo assim vai até a empresa para fazer o implante de memória, né? E aqui a gente tem um ponto que precisa ser discutido: a questão da dualidade entre o real e o ficcional. Eu quero falar um pouco aqui sobre isso. Eu preciso dizer que, já de cara, a intenção desse vídeo não é entrar numa análise aprofundada acerca da psique do Quaid ou de qualquer outro personagem desse filme. Aí você se pergunta, mas como assim, né? Calma que eu respondo. Toda obra, seja ela literária, quadrinhos, cinema, essa obra ela possui camadas. A
primeira camada é a história literal, é aquilo que a gente vê, é aquilo que todo mundo entende, sem muito esforço, e consiste naquela velha divisão técnica que muitos críticos, inclusive, se apegam para produzir a sua análise, né? Tipo a jornada do herói, a divisão em 3 atos e essa coisa toda aí que é bem clichê já. Mas o grosso mesmo, ele tá na segunda camada, porque é nela que a gente encontra ali o subtexto. O subtexto é o comentário crítico, social, filosófico que toda obra ela vai produzir, independente de se essa era a intenção original do autor ou não. Mesmo que o autor tente criar uma obra completamente despolitizada, essa obra, ela, por estar inserida dentro de um contexto social e político, vai reproduzir uma série de conceitos e alinhamentos sociais e políticos desse autor, já que ninguém existe no vácuo. Então, né, partindo dessa premissa, Total Recall possibilita várias leituras e eu vou falar sobre 2 delas, contudo, só vou elaborar uma. A primeira delas é a produção do real como busca pela excelência a partir de um imaginário coletivo. Ou seja, trazendo para um contexto mais atual das redes sociais e tudo mais, é como que a gente se perde dentro de certas realidades simuladas ao ponto de produzirmos uma dualidade até mesmo entre nossas personalidades. É o velho caso do sujeito que é rico no Instagram, mas passa a semana toda indo de ônibus para o trabalho, com o iPhone do ano na mão, claro. A segunda leitura que a gente pode fazer é como que o Vanhoeven desconstrói o estereótipo do rebelde dentro do cinema B. Em outras palavras, como que o Vanhoeven ele coloca uma prostituta e um operário e um grupo de excluídos sociais como os verdadeiros heróis dessa história aqui. E tudo isso em detrimento dos vilões, que os vilões aqui são quem? Os empresários privatistas e uma corporação policial dominada pela iniciativa privada. O Vanhoeven adora falar sobre isso. Bem, não é que a primeira leitura ela não seja tão interessante, mas falar sobre pílula vermelha, a dualidade entre o real e o ficcional, isso já está batido demais. Tem centenas de milhares de canais no YouTube falando sobre isso aqui e eu já estou cansado disso. Prometo que futuramente vou fazer um filme falando sobre essas questões e vou trazer o clássico The Matrix para falar um pouco sobre isso, mas não vou debater isso aqui, tá? Eu vou falar sobre a segunda leitura, que é a luta rebelde contra a corporocracia que domina aquele planeta. Ou seja, vamos partir do pressuposto de que tudo que Quaid viveu é real. A gente vai precisar assumir essa premissa para poder debater o filme. Em Robocop, a gente viu que o Vanhoeven comenta sobre o que acontece quando há a privatização do braço armado do Estado, né? Situação em que os indivíduos, até mesmo os próprios policiais, eles são destituídos de suas características humanas, passando a se tornar apenas sujeitos desse dispositivo que os opera, o capitalismo tardio. Ou seja, máquinas prontas para, através das ordens do Estado, manter funcionando os mecanismos de opressão da burguesia. Em Starship Troopers, o Vanhoeven ele zomba do ultramilitarismo americano a partir de uma visão satirizada de uma sociedade fascista que enxerga na violência e limpeza étnica a solução para todos os seus problemas sociais. Total Recall, depois de Robocop, talvez seja a obra que mais dialogue com a nossa realidade no momento atual. Não à toa, nossos heróis são, mais uma vez, uma prostituta, um operário e um grupo de excluídos sociais. O que pode ser uma metáfora para as classes sociais marginalizadas. O que pode não, o que é uma metáfora para essas classes sociais marginalizadas, até porque isso é mostrado no filme de forma literal. Pessoas em situação de rua, sem terra e tantos outros arquétipos sociais negligenciados pelo Estado são representados aqui. Note que aqui, assim como em Robocop, aquele que vai produzir uma força de oposição à opressão do regime totalitário é um ex-agente desse próprio regime, né? Contudo, aliado a indivíduos que em nenhum momento de suas vidas estiveram em nenhuma situação de poder, sendo confinados e ficando a eles possível apenas a reações a esses atos de violência. No entanto, esse ex-agente passa por uma transformação, e aqui é onde se desenvolve também o arco do personagem. Ele deixa de ser um opressor e passa a ser um oprimido, para que daí possa surgir nele esse sentimento de revolta e ele se torne um rebelde que vai lutar e mudar todo o status quo daquela sociedade. É claro que a gente precisa lembrar que essa passagem ela foi parte de um plano maior, né? A experiência em que se cria essa nova persona. Foi tudo um grande plano do Hauser. Mas isso acaba se tornando irrelevante, porque o Quaid, enquanto uma persona, né, de oprimido, ele se torna real, se torna verdadeiro, se torna independente do Hauser. E, enquanto essa persona, ele vai reagir a esses atos de violência, que vai gerar uma consolidação ainda mais dessa nova personalidade.
É curioso que isso dialoga muito com o que o nosso amigo Paulo Freire diz no seu livro Pedagogia do Oprimido, de 1968. Até o momento em que os oprimidos não tomam consciência das razões de seu estado de opressão, eles aceitam fatalisticamente a sua exploração. Além disso, provavelmente assumem posições passivas, alheias à necessidade de sua própria luta pela conquista da liberdade e de sua afirmação no mundo. Note que quando o Quaid ele toma consciência da sua posição, ele percebe que não pode vencer os seus opositores sozinhos. A ficha cai e é quando ele percebe que essa luta não é só dele e que ele não poderá vencê-la sozinho. Isso traz a gente de volta, ainda na pedagogia do oprimido, no que Freire diz pra gente o seguinte: ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os homens se libertam em comunhão. Quaid, portanto, enquanto uma figura oposta de Hauser, era um operário oprimido que, ao tomar consciência de sua condição, co-lidera uma revolução. Revolução essa composta pelas classes mais marginalizadas e oprimidas socialmente. Há também aqui uma dualidade, mas não entre o que é real e o que é ficcional. Afinal de contas, a gente não está analisando sobre essa perspectiva. Mas sim entre quem o nosso protagonista acha que era e quem ele acha que deveria ser. Ou seja, entre Hauser e Quaid. É para que Hauser, esse papel de agente direto da manutenção do poder do Corrigan, aliás, comentário em off, né? O Corrigan aqui é interpretado pelo Ronny Cox, que também interpreta outro empresário arrombado lá em Robocop, o Dick Jones, o que prova pra gente, né, que na verdade o Dick Jones não morreu na queda lá em Robocop, mas apenas se mudou pra Marte. Piada idiota, né? Voltando ao texto. Repare que Hauser, em seu papel de agente direto da manutenção do poder de Corrigan, ele é o completo oposto de Quaid, em todos os sentidos. Gosto por mulheres, causas, moralidade. O Quaid prefere a morena loira, assim como prefere a causa rebelde em detrimento da consolidação da privataria estatal. Ao retratar os rebeldes revolucionários como pessoas que, para além de ocupar as mais baixas classes sociais, estão completamente fora dos padrões estéticos daquela sociedade, sendo até chamado de mutantes por conta dos efeitos da radiação, o Vanhoeven enfia o dedo em uma ferida latente em toda a sociedade capitalista: o desprezo das classes sociais abastadas pelas minorias que compõem e mantém funcionando a partir da força de trabalho essa mesma sociedade. Não fica difícil estabelecer aqui um paralelo com o preconceito que a sociedade capitalista ainda carrega com quaisquer etnias que não sejam parte dos grupos étnicos europeus. Nativos americanos, os romanes, afrodescendentes, todos em situação de negligência social e, para além disso, oprimidos por um Estado burguês altamente privatário, que, visando apenas o lucro, empurra cada vez mais essas minorias para as margens da sociedade, os tornando marginais. Repare como o Vanhoeven ele inverte a perspectiva. Marte é parte de um processo colonizatório e está envolto em sérios conflitos políticos. Para piorar, o governo do Corrigan é uma espécie de Estado corporativista, uma corporocracia, cujo todo o poder fica nas mãos dele. Fazendo um paralelo com a nossa realidade, não é muito diferente de hoje, em que megacorporações se tornam mais poderosas que alguns países. Um exemplo disso são as Big Techs aí, como a Apple, Microsoft, Amazon, Google. Essas empresas adquiriram tanto poder que hoje conseguem rivalizar sem dificuldade com algumas nações do planeta. Um outro comentário do Vanhoeven é sobre os processos de colonização de gigantes imperialistas, sobretudo sob o comando da iniciativa privada, o chamado neocolonialismo. Ou seja, o processo de se apropriar de países ou continentes inteiros, extrair todas as suas riquezas naturais e ainda vendê-las de volta em forma de produtos para os nativos a preços exorbitantes. Essa inversão de perspectiva do Vanhoeven se torna mais clara quando a gente nota que os revolucionários, descritos como terroristas por aqueles que detêm o poder, afinal de contas é sempre isso, né? Se os detentores do poder são aqueles que detêm a mídia e a comunicação, todo revolucionário será chamado de terrorista. Eles são a completa inversão de todos os padrões adorados pela classe dominante. Repare que quando a Melina e Quaid são capturados pelo Corrigan, estão prestes a serem lobotomizados ou qualquer coisa desse tipo, o Quaid ele vai voltar a ser, pela perspectiva do Corrigan, um cidadão exemplar, né? Aquele seu amigo, aquele cara para qual tudo o que importa é o sucesso financeiro. Clássico cidadão de bem. Já quanto a Melina, dá uma olhada no que o Corrigan diz para ela. Vamos consertar você. Vai ser respeitosa, submissa e agradecida, como uma mulher deve ser.
ele está praticamente dizendo que ela precisa ser recatada do lar. Isso te lembra de alguma coisa? No final, os nossos heróis descobrem que Marte, na verdade, sempre teve a capacidade de gerar uma atmosfera respirável a partir de um reator, tecnologia antiga dos marcianos. E vencendo o Correia na base da porrada, eles conseguem liberar a de graça para todo mundo, né? Esses comunistas safados. Até para aqueles que ficaram o tempo todo dizendo que o ar tinha que ser privatizado e que o Quaid e os revolucionários eram vagabundos comunistas que mereciam morrer. Perceba que todo filme gira em torno de uma revolução liderada pelos rebeldes. Aqueles que, tendo consciência de sua classe, eles resolveram romper com as amarras do imperialismo representado pelo Correia, que dominava o planeta e gerava morte e miséria para as classes sociais marginalizadas. Para além disso, essa revolução só se torna possível quando um dos opressores acorda, quando Hauser se torna Quaid, quando este, ao obter consciência de classe, entende que seu lugar era com os oprimidos, a classe que, a partir do trabalho, mantinha o lugar funcionando. Assim como Robocop, Starship Troopers e tantas outras obras magníficas e subestimadas do Van Hove, afinal de contas são obras por serem B muito subestimadas, uma galera paga um pau inacreditável para diretores medíocres, como é o caso do Christopher Nolan e Tarantino, mas ninguém repara que Van Hove consegue produzir obras de arte com pouco orçamento e produzindo cinema B. Bem, não vou entrar nessa crítica agora, deixa isso pra depois. Ainda vou descer o pau no Nola, no Tarantino, mas isso será no futuro. O ponto é que Total Recall testa um comentário ácido e certeiro acerca de como o capitalismo selvagem evolui facilmente para o imperialismo quando todos os seus tentáculos dominam por completo o Estado. Nesse Estado totalitário capitalista, não há espaço que não seja fora de seu ambiente de trabalho. As fornalhas, os bordéis, as fábricas, a burguesia fica destinada aos ambientes tipicamente elitistas, festas de luxo em mansões, lojas de grife caras e aeroportos sem empregadas querendo ir para Disney. Isso tá uma bagunça.